Então, senhores, estamos de volta e agora vamos continuar o nosso assunto de banco de dados falando sobre índices multiníveis, né? Bom, a gente vai começar aqui tentando conceituar um pouco o que seria índice multinível e qual é a grande motivação que é apresentada aí para o estudo desse assunto, né? Se a gente pensar no arquivo de índice, né, a gente vai entender que a quantidade de valores de índice ele pode sobrepor ou ele pode expandir por um número maior do que um bloco de disco, né? Então, qual é a ideia inicial aqui que a gente tem quando a gente fala de arquivos de índice ou de índices multiníveis? A gente vai subdividir esses índices como se fosse uma árvore. Vejam aqui na figura, a gente tem o que ele chama de inner index e outer index. Veja que a gente considera cada bloco desse de index um bloco de arquivo, né? Então a gente consegue reduzir a quantidade de carregamentos de blocos de arquivos entre o disco e a memória quando a gente subdivide nosso arquivo de índice dessa forma. Então, a grande motivação inicial é a gente imaginar o seguinte: se o índice ele não cabe todo em apenas um bloco de memória, então a gente pode dividir ele desta forma, como sendo multi-índice. E qual é a vantagem? A gente vai ter uma maior possibilidade de ele ser mantido em memória de forma mais rápida. Por quê? Porque se você lembrar de árvore, né? Se você lembrar de árvore, você vai lembrar que quando você faz uma busca dentro da árvore, cada vez que você entra em um nível, né, que você desce o nível da árvore, você divide o seu espaço de busca pela quantidade de nós filhos que você tem ali na árvore, né? Então, se você, por exemplo, tem 3 nós filhos, como você tem aqui entre o primeiro nível e o segundo nível do índice, então você vai reduzir aí o seu nó por 3 vezes. Então isso aí, pessoal, é um ganho enorme de performance quando a gente está tratando aí de busca com um índice. Então a ideia aqui então é você melhorar o tempo de busca utilizando vários níveis. Veja que a gente tem aqui um objetivo: reduzir a parte do índice que continuamos a pesquisar pelo fator de bloco. Então é justamente o que eu falei, né? A quantidade de filhos ali que você tem na sua árvore. Então toda vez que a gente vai pesquisar por uma determinada quantidade de valores de índice e a gente vai passar para um nível inferior, então a gente vai dividir pela quantidade de fator de bloco, que é o BFR, e esse fator de bloco de índice também é conhecido como o fanout do índice multinível. Se cair isso em alguma prova, você já sabe o que é, né? Então aqui, pessoal, tem um exemplo aí nesse slide do que seria um índice multinível com valores concretos, né? Veja que aqui a gente tem para cada bloco, né, de índice, a gente tem aí 4 valores possíveis. Então vejam que a gente tem do nível topo, né, que é considerado nível secundário, isso é uma informação importante, pessoal. O primeiro nível é o nível que está mais próximo aí dos valores concretos ou dos valores presentes na tabela, né? Então, o primeiro nível do arquivo de índice é conhecido como base, né? Vejam aqui na figura, a gente tem aqui acima nível primário é conhecido como base do nosso índice multinível, né? Então, a ideia aqui é que esse índice ele vai ser ordenado pela chave de indexação e ela aponta para os valores distintos aí da nossa tabela, né? Então, o nível subsequente, né, ou o nível mais externo, ele é conhecido como o nível topo ou níveis secundários, né? Então vejam aí que a gente tem um segundo nível que ele fica fora desse nível mais interno e aí a gente vai de acordo com a necessidade aumentando a quantidade de níveis, né? Então você só cria um nível subsequente, né, mais externo se você tiver todos os valores ocupados. Então, para a gente ter um outro nível, neste caso aqui do nosso exemplo, né, a gente tem aí, vamos supor, 16 entradas, então a gente tem aí o segundo nível, porque a gente divide essas 16 entradas por 4 e a gente tem, portanto, um
segundo nível, que seria o topo, que seria o nível secundário, com 4 entradas, e aí a gente já preenche um bloco, e aí não precisa mais de nível superior. Mas se a gente tivesse, vamos supor, ao invés de 16, a gente tivesse 16 vezes 4, né, que seria 64 entradas aí na nossa tabela, então a gente teria um primeiro índice com 16 blocos de 4, seria o nível primário. Depois a gente teria um segundo nível secundário, que seria com 4 blocos de 4, e a gente teria um terceiro nível aí, que seria o topo, com um bloco com 4 identificadores, né? Então, essa aí é a ideia. Então, veja que cada vez que a gente sobe o nível, a gente divide aí a quantidade de blocos necessário pelo BRF, que é o fator de bloco de índice, né? Então, isso aí é o que a gente falou no slide anterior. E agora a gente vai seguir em frente. Por quê? Porque a gente precisa entender como funciona a implementação dos índices multiníveis. Então, para entender essa implementação, a gente precisa fazer uma pequena revisão sobre árvores, né? Eu não sei se vocês se lembram do assunto de árvores, né? A gente vê isso em algoritmo, mas aqui a gente vai precisar de alguns conceitos, né? A gente tem o nó raiz, que é um nó aí considerado nível 0. A gente tem aqui subárvores, né? A gente tem subárvore B, que é uma subárvore que tem o nó B como o pai de todos os seus nós. E aí a gente tem quais são os nós da subárvore B. Então a gente tem B, E, F, J. E a gente sabe, por exemplo, que E é um nó filho do nó B e B é um nó pai do nó E. Então isso aí é uma ideia de hierarquia. A gente tem aqui cada nível, a gente tem os nós em um determinado nível. Se você olhar para o lado direito, a gente tem aqui, ó, nós no nível 1, nível 2 e no nível 3. A gente tem, já falamos da ideia de raiz, e a gente tem os nós folhas, né, que são os nós que não têm nenhum filho, ok? Então, a gente tem aqui que os nós E, J, C, G, H e K são considerados nós folhas dessa árvore aí que a gente está vendo na figura, ok? Então, esse é o conceito básico de árvore. A gente tem o que a gente chama de árvore de pesquisa ou árvore de busca. Muitas vezes ele é apresentado inicialmente como uma árvore de busca binária, né? Porque a gente tem para cada nó uma subdivisão em 2 filhos. Mas aqui a gente já está apresentando a ideia de uma árvore de pesquisa genérica, onde a gente tem para cada nó um ponteiro para os valores que são menores do que a chave de busca que presente naquele nó. Então, se a gente olhar aqui para essa figura, né, a gente vai verificar aí que o K, por exemplo, ele apresenta o K1, né? Ele apresenta aí um valor determinado. A gente não está colocando valor, mas a gente sabe que o ponteiro P1 ele aponta para uma subárvore X, onde todos os elementos de X eles são menores do que K1. E assim sucessivamente, né? A gente vai avaliando aí para cada grupo ou cada subárvore que a gente apresenta na figura, a gente tem entre o elemento K de índice I-1 e K de índice I, todos os elementos que estão nessa subárvore eles estão entre esses 2 valores e assim sucessivamente. Professor, por que isso é importante? Porque a gente vai entender que a implementação dessas árvores de pesquisa, elas são feitas por meio de árvore B ou árvore B+. E aí a gente vai entender qual é a diferença entre as árvores B e as árvores B+. Então, vamos lá entender aqui o que a gente tem, como é que funcionam esses índices dinâmicos, né? Então, a gente viu lá que quando a gente está trabalhando com índices multiníveis, a gente tem a possibilidade de, no menor nível, a gente ter ponteiros para os valores presentes no arquivo na nossa tabela, né? Mas aí a gente começa a entender a diferença entre a árvore B e a árvore B+, né? Então vejam, na árvore B, a gente tem dentro de cada elemento, a gente tem um ponteiro e a gente tem um ponteiro para o nó e um ponteiro para os dados. Então observem essa árvore aqui da figura que a gente vai entender o que é que acontece. Se eu estou procurando pelo valor número 5, ele vai apontar, ele é um índice, ele vai apontar para um determinado linha da nossa tabela. Então veja que o ponteiro de dados da árvore B, ele está aqui dentro da nossa raiz, né? Então vejam que a gente apresenta ponteiros para dados tanto na raiz
quanto nas folhas, certo? Então, em todos os nós internos e nos nós internos, a gente apresenta aí ponteiros para dados. Essa é a ideia da árvore B, ok? Então, as árvores B oferecem uma estrutura de acesso multinível, que uma estrutura de árvore balanceada. A gente vai perceber aí que essa árvore B é uma árvore balanceada. A gente não vai entrar em detalhes do algoritmo de implementação da árvore B, mas ela é uma árvore balanceada. Cada nó da árvore B de ordem P, a gente vai ver que tem árvores de ordem 3, 4, ele pode ter no máximo P-1 valores de pesquisa nos seus nós, né? Então, vamos dizer, se a gente tem uma árvore de ordem 3, que é o caso da figura, a gente vai ter P-1 valores de busca em cada nó no máximo. Então, a gente vai ter no máximo 2 valores de busca em cada nó, que é o caso da figura, né? E vejam que o importante aqui é que ele vai ter um ponteiro de dado para cada elemento que aparece aí dentro da nossa árvore. O que muda da árvore B para a árvore B+, né? Vejam que aqui os ponteiros de dados são armazenados apenas nos nós folhas da árvore, que é justamente o que a gente está mostrando aqui nas figuras A e B. Vejam que os nós internos da árvore ele tem ponteiro para as árvores mais à esquerda ou mais à direita, que é basicamente o que a gente apresentou no slide onde a gente explicou a árvore de pesquisa, né? Vejam aqui na figura B que seria um nó considerado folha dessa árvore, e a gente vai ter aí para cada valor de busca um ponteiro para os dados, né? E o que acontece no último valor desse nó folha? Ele tem um ponteiro para o próximo nó folha da árvore. Isso serve, pessoal, para se você quiser fazer uma busca sequencial, você passar de um nó folha para outro nó folha sem precisar navegar pelos nós internos da árvore. Então, essa é a estrutura da árvore B+, né? Então, isso aí é bastante interessante, faz parte do estudo de índice, e é uma coisa que geralmente é cobrada em prova e é relativamente simples de se entender, ok? Vamos então seguir em frente agora e falar de índice em múltiplas chaves. O que é isso, pessoal? Bom, basicamente é você ter um índice que o valor dele é baseado em mais de um atributo, né? Então, em muitas solicitações de recuperação e atualização, vários atributos são envolvidos. Então, a gente vai utilizar essa combinação de atributos, que é usada com frequência. Então, é vantajoso configurar uma estrutura de acesso para oferecer acesso eficaz por um valor de chave, que é a combinação desses atributos. E aí a gente tem algumas formas de implementar isso, né? A gente pode ter o próprio índice ser ordenado pelos múltiplos atributos. A gente pode ter uma função de hash particionada, onde a gente utiliza todos esses atributos. Ou a gente tem aí um arquivo de grid, né? Onde a gente mapeia esses atributos no arquivo de grid ou de grade para que a gente consiga ter um acesso mais rápido a esses valores. Bom, maiores detalhes dessas combinações a gente pode passar em seguida. A ideia aqui é só dizer que essas são as possibilidades da gente ter índice em múltiplas chaves, ok? Aí a gente vai seguir em frente e apresentar outros tipos de índice. A gente tem aí 3 tipos de índices que são importantes e que aparecem lá no livro do Navate e do Silverschatz, né? A gente tem o índice de hash, temos o índice de bitmap e a indexação baseada em função. A gente vai passar um pouquinho sobre a teoria de cada um deles, apresentando uma figura para que a gente possa entender melhor como é que eles funcionam. Então, o índice de hash, que é o primeiro, consiste em uma coleção de buckets organizados em uma matriz. Então vejam aqui, a gente tem vários buckets de 0 até 9 e uma função hash mapeia as chaves de índice para os buckets correspondentes no índice de hash. Então esses buckets são considerados aí o índice de hash e a gente vai mapear os valores passados por uma função nesses buckets e aí a gente consegue encontrar os valores ou os ponteiros para a tabela onde a gente tem os dados armazenados. A gente tem aí uma questão importante sobre hash, né, que a gente comentou, que é uma função determinística, né? A gente sabe que se a gente passar o mesmo valor para essa função, ela vai obter o mesmo resultado. E ela é equilibrada, então ela consegue distribuir entre os diferentes buckets
de forma mais ou menos uniforme os valores que são apresentados como entrada, né? E a gente tem que lembrar também que aí a gente tem os mesmos problemas de colisão. Então, colisão podem acontecer dentro do bucket e a gente pode, portanto, armazenar mais de um valor de índice de hash, ok? Bom, isso aqui é a ideia do índice de hash. A gente vai seguir em frente agora, pessoal, e apresentar o índice de bitmap, né? O índice de bitmap é interessante saber para que ele serve, né? Eles são úteis para otimizar consultas em colunas de baixa cardinalidade, então que tem um número modesto ou baixo, né, de valores distintos. Então aqui a gente está apresentando uma figura do livro do Navate que tem aí as opções de bitmap para sexo e uma opção de bitmap para CEP. Veja que quando a gente apresenta uma função de bitmap para sexo, a gente tem uma facilidade de mapear aí quem é masculino ou feminino. Então fica fácil você entender qual seria um e qual seria outro. Por sua vez, se a gente quiser apresentar um bitmap para CEP, a gente vai ter uma quantidade enorme de valores distintos. Então, o próprio Navate fala, e outros autores também falam, que quando a gente tem vários valores distintos, é melhor a gente usar um índice em B-tree ou B mais tree, né, que seria uma árvore B+, ok? Então, a ideia do índice de bitmap é que ele vai usar um array de bit, né, geralmente conhecido como bitmap, que é o nome do índice, e eles respondem a queries ou a consultas executando uma operação lógica bit a bit sobre esse mapa de bits. Então, se eu quero, por exemplo, o resultado das pessoas que são só do sexo feminino, eu vou pegar o mapa de bits aí que a gente tem da função sexo, né, ou do índice de sexo. A gente vai saber que é, considerando sexo masculino, 1 é masculino, 0 é feminino. Então, você aplicando essa função de bitmap nas linhas da tabela, você sabe quais são as linhas que você vai precisar trazer. Então, se a gente aplicar a função de bitmap sobre o sexo masculino, você vai trazer as linhas 0, 2, no caso 5 e 6. Vejam que são exatamente as que têm o valor 1 aqui embaixo no bitmap de sexo, né? Então, observe aqui embaixo, os valores são correspondentes às linhas que têm o valor sexo igual a masculino. Então isso aí é uma função que agiliza quando você tem uma pequena variedade de cardinalidade para uma determinada coluna. Então se você tem pequenos valores distintos ou poucos valores distintos, você consegue utilizar essa função de bitmap, ok? E a gente tem, por fim, apresentado no livro do Navate, a gente está apresentando aqui um índice que ele pode ser uma função. Então a gente tem aqui, ó, create index como uma função, e aí a gente tem alguns exemplos como uma função aí sobre a tabela funcionário, onde a gente tem o salário mais o salário vezes o percentual da comissão, que é o índice de renda, né? Então a gente tem aí várias opções para calcular esse índice, ou a gente obter um valor para esse determinado índice, né? E qual é a lógica aqui, né? Esse índice baseado em função é um índice baseado num valor de retorno de uma determinada expressão ou função, e ele melhora o desempenho de algumas consultas que tem uma função na cláusula where. Então, qual é a ideia aqui? É você conseguir melhorar o desempenho de consultas que tenham a necessidade de obter, digamos, ranges dos valores disponíveis para os índices. Então, a ideia aqui é que você, por exemplo, queira aí um índice de renda maior do que, sei lá, 200. Então você vai conseguir, por meio desse índice de renda, melhorar o seu desempenho de consulta que apresentam na cláusula where valores combinados aí iguais à função aí que é utilizada no índice. Então a gente vai obter esses valores e ter o resultado aí dessa indexação baseada em uma função, ok? E agora, pessoal, a gente vai seguir em frente para algumas questões gerais referentes à indexação, né? Isso está apresentado lá no livro do Navate também, a gente colocou aqui só para a gente ter uma noção aí do que seria isso, né? Bom, a gente tem aqui primeiro a ideia de índice lógico e índice físico, né? A gente apresenta-se lá no Navate uma teoria mostrando que é importante às vezes você ter índices lógicos ao invés de ter índice físico, porque quando você aponta diretamente para endereços de memória, pode haver alguma reorganização aí
da memória por conta, por exemplo, de algum deslocamento devido a uma inserção ou remoção, coisas desse tipo, e você acaba perdendo a referência para o valor correto, né? Basicamente, você aponta para um bloco e diz qual é o endereço de memória dentro daquele bloco, você insere um novo valor, vamos supor que você ainda tem espaço naquele bloco, você desloca os seus blocos para baixo e coloca um novo valor da tabela ali no meio, e consequentemente você acaba perdendo todas as referências que você tinha para os valores abaixo desse novo valor inserido na tabela, e usando o índice lógico você sabe que tem uma mudança de deslocamento, e isso não é tão abalado aí quando você utiliza o índice lógico. Essa é a ideia de você diferenciar o índice físico do índice lógico. E tem outra questão importante aqui sobre o armazenamento de relações baseado em colunas. É o conhecido banco de dados colunar. Pessoal, isso aqui a gente vai falar muito mais sobre banco de dados colunar quando a gente estiver apresentando o assunto de Big Data, né? A gente vai mostrar que dentro dos conceitos de Data Warehouse, de análise de dados, de grandes bases de dados, a gente apresenta também essa questão do banco de dados colunar, que é basicamente você separar os seus registros, passa a ser armazenado aí em colunas separadas. Isso aumenta ou melhora aí a capacidade de compressão dos dados. Isso é uma das coisas que qualquer texto que você lê sobre banco de dados colunar, você vai ter uma melhor compressão dos dados. Quando você vai estudar, você pode observar, por exemplo, se você quiser extrair os valores de sexo e idade, que é o exemplo que a gente está mostrando aqui, de uma determinada grupo de pessoas ou de toda a tabela, ao invés de consultar a tabela inteira, você simplesmente vai varrer apenas essas duas colunas de sexo e idade. Então, facilita aí consultas. E uma das grandes características que melhora aí o desempenho é porque o domínio ou o tipo daquela coluna, eles são iguais, né? Eles são iguais para todos os valores aí da coluna, então isso melhora aí o desempenho da sua busca ou dos seus estudos sobre esses dados. E o banco de dados colunar ou orientado a colunas utiliza-se de tabelas para representação de entidades, e os dados são gravados em discos agrupados por coluna, o que reduz o tempo de leitura e escrita em disco. Isso é uma das ideias que a gente tem aí dentro de banco de dados colunar. Agora a gente vai seguir em frente, pessoal, e a gente vai falar um pouco de arquivos invertidos. E eu vou explicar logo porque ele apareceu aqui. Arquivos invertidos acaba sendo uma forma de indexar banco de dados textual, né? A gente não vai falar de banco de dados textuais, mas em várias questões de concurso aparece um pouco da teoria de arquivos invertidos ou de busca em banco de dados textuais, e é necessário que você conheça aí 2, 3 slides de conceito para não se embananar numa questão que muitas vezes é simples, ok? Então, qual é a ideia do arquivo invertido? É um mecanismo que utiliza palavras para indexar uma coleção de documentos. Então, basicamente, ele facilita a busca e a recuperação. E como é que funciona esse arquivo invertido? Bom, ele tem um conjunto de vocábulos ou vocabulário, que é um conjunto de todas as palavras distintas de todos os textos, e ele diz a ocorrência, onde a ocorrência basicamente é valor, um ponteiro para o arquivo na qual ou no qual aquela palavra aparece. Então, para facilitar a nossa visualização, a gente tem aqui um exemplo, né? A gente tem vários documentos, a gente tem essa opção de ter essa stop list, quer dizer, ó, esses valores aqui de artigos eles não vão ser analisados porque eles não são relevantes para a nossa busca. Mas pode existir ou não essa stop list, e aqui está o arquivo invertido. A gente tem todas as palavras e a gente diz qual é o documento que aparece essa palavra. Quando a gente tem, além da palavra que aparece, além de todas as palavras que aparecem, a gente tem a posição dele, a gente diz que esse arquivo de índice ele é totalmente invertido. É um conceito simples, vai aparecer em uma das questões, eu queria que vocês fixassem. Veja que a diferença é que além de ter uma referência para cada palavra, ele vai ter uma posição lá daquela palavra dentro do documento, ok? Essa é a ideia básica. E quando a gente fala, pessoal, eu comentei aqui de
busca por frases em banco de dados textuais ou busca por informações em banco de dados textuais, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira é usando arquivos invertidos, como contadores de posição, que foi o que a gente acabou de falar, e a segunda é utilizando o índice para a próxima palavra, que é conhecido no inglês como signature files, né? Você usa ponteiros para as próximas palavras que têm aquela mesma descrição ou aquele mesmo valor dentro dos seus arquivos. São duas formas distintas de fazer busca em banco de dados textuais. É importante que você saiba que existem, é importante que você tenha essa ideia básica como é que cada uma delas funciona. Vamos então fazer aqui a nossa questão de número 7 do nosso curso. Veja o que diz aí a questão. Sobre índices nas estruturas de armazenamento, analise. 1. Um índice não denso ou esparso contém uma entrada para cada registro no arquivo indexado. Pessoal, a gente viu que essa é a definição de índice denso e não de índice esparso, né? Uma entrada para cada registro é denso. Se a gente tem alguma coisa diferente disso, como uma entrada para cada bloco, então a gente tem o índice esparso, então a alternativa 1 está incorreta. Vamos analisar a alternativa 2. Uma árvore B+, é um tipo especial de índice apontando outros índices estruturados em níveis de indexação. A gente viu isso, né, pessoal? Sobre índice, quando a gente usa a árvore B+, ela pode ser um tipo especial de índice que estrutura em diversos níveis a sua indexação, né? Então a alternativa 2 está correta, com isso a gente já mataria a questão, né? Então a gente já saberia que 1 está errada, 2 está correta e marcaria a letra C, mas vamos ver então que a alternativa 3 também está correta. Veja o que diz a alternativa 3. Quando um arquivo contém um índice para cada campo, pode-se dizer que ele é totalmente invertido. Pessoal, a gente viu isso, né? Quando o arquivo contém um índice para cada campo, ele é um arquivo invertido ou totalmente invertido. O totalmente invertido, além disso, ele tem a característica de ter um ponteiro para a posição que aparece dentro do arquivo, aquela determinado campo que você está procurando. Então essa aí é a nossa ideia de arquivo totalmente invertido. Como comentamos, a resposta está na letra C. Vamos seguir em frente para a próxima questão. Vejam o que diz aqui a alternativa aí. Com relação à qualidade de software, banco de dados e suas tecnologias, julgue os itens 37 a 42. A única que tinha a ver com o nosso assunto é essa aqui. Vamos ler o que diz o texto. Um dos métodos principais de buscas por frases em bancos de dados textuais são os arquivos invertidos como contadores de posição e os índices para a próxima palavra. Veja que ele falou dos dois métodos que a gente comentou, né? São os dois principais. Eles fazem várias comparações de índices invertidos e arquivos invertidos e signature files. Tem vários textos falando sobre isso na internet. Se você botar o nome em inglês, você vai encontrar várias comparações. Em ambos os casos, são utilizadas duas estruturas. Uma estrutura de busca chamada vocábulo ou vocabulário, contendo todos os termos distintos existentes no texto indexado e, para cada termo, uma lista invertida que armazena os identificadores dos registros contendo o termo. Pessoal, isso aqui é válido para arquivos invertidos como contadores de posição, mas isso não é válido para índice para a próxima palavra, né, pessoal? A gente é totalmente diferente uma coisa da outra. Então, a alternativa está errada porque não vale para as duas estruturas, apenas para os arquivos invertidos com contadores de posição, ok? Bom, dito isso, então, a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte desse curso, apresentando as aulas de processamento de consulta, otimização e ajuste de banco de dados, ok? Já voltamos.